É isso aí, o Igor Andrich que é parceiro nosso, será? Cara bom também pra bater papo de política. Ele é tem o oposto, você vai mais pra esquerda, ele vai mais pra direita. Mas como que é essa parada aí que o rapaz falou aqui, que não Assédio deixa o assédio jurídico? jurídico? O que tá acontecendo? Então, eu até fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, acho que foi no domingo, ou foi no sábado, não lembro. Porque o que é que tá acontecendo? Lá em 2018, os canais que faziam um ponto de vista antagônico à direita, ou que a gente costuma chamar hoje de extrema-direita bolsonarista, que apesar deles não concordarem, mas eles hoje fazem parte de um movimento de extrema-direita, sabendo eles ou não, se não estão sabendo agora, eles passaram a saber que o bolsonarismo é um braço do que a gente chama de neofascismo, é um movimento extremista da direita, assim como outros movimentos no passado, como o nazismo, o fascismo italiano. Claro que, dadas as suas proporções e diferenças, porque o tempo passa e algumas táticas mudam. Por exemplo, os nazistas culpavam os comunistas e culpavam os judeus. Hoje a gente tem mais ou menos a mesma referência aos judeus, melhor dizendo, aos comunistas, e só foi trocado os judeus. Os judeus foram substituídos basicamente pelo esquerdista, que no final das contas eles não conseguem entender a diferença de ser de esquerda, de direita, progressista, comunista, socialista. Para eles é tudo a mesma coisa. Usou vermelho, é comunista ou socialista, eles não sabem a diferença. Tanto que vocês veem até um problema de retórica lá na Jovem Pan toda a manhã, com a própria Zoe Martínez, que é cubana, e ela não consegue diferenciar, às vezes, lá o que é que tem em Cuba, se é um comunismo ou se é um socialismo. Se tem Estado, não é comunismo. Então, até para ajudar, já dá para facilitar. Sim. Mas tem dia que parece que ela acorda inspirada, ela vai lá e fala que é socialismo. Tem dia que ela diz que é comunismo. E sobre a questão da assédio jurídico, o que é que está acontecendo? Como os canais começaram a ter mais projeção, mais alcance, muitas falácias que eram passadas ali em 2017, 2018, na onda pró-Bolsonaro em especial, mamadeira de piroca, nazismo Kit de gay. Pode falar o que esquerda, quiser. kit gay, mamadeira de piroca, kit gay, nazismo de esquerda. Se Haddad ganhar a eleição, o ministro da Educação será Jean Willis, que vai vai implementar a educação na sala de aula baseada no que eles chamam de ideologia de gênero, né, que não existe lastro para essa questão que eles tentam levantar sobre a pauta da ideologia de gênero. E aí, como nós começamos a ter mais alcance, o meu canal, o canal do Clayson, o canal do Henri Bugalho e outras figuras que se consideram de esquerda, centro-esquerda ou progressistas, como o Clayson costuma falar. Desculpa aí, às vezes eu tenho alguns probleminhas com palavras que tenham R e L, que eu tenho dislalia. E aí, se eu ficar repetindo o nome do Clayson aqui, vai sair Clayson algumas vezes. E aí, figuras públicas como Carlos Jordi, Nando Moura, Silas Malafaia, Augusto Nunes, e agora, mais recentemente, segundo o Clayson comentou, o Brasil Paralelo está ameaçando o processo contra o Clayson. Eu, nesse momento que a gente está aqui, eu estou sendo processado pelo Silas Malafaia e por um ex-senador do meu estado, né? Ele tinha a família dele tinha suposto envolvimento com alguns esquemas supostamente interpretados como sendo supostos esquemas, tá ficando bem claro, né? Bem claro, supostos esquemas ilegais. E aí ele acabou me processando, alegando que eu atribuí a ele um crime de corrupção, que não existiu. De antemão, eu tive de tirar o vídeo do ar, né, aconselhado pelo meu advogado, é uma das vezes que eu acabei tendo de ser censurado. E aconteceu também o processo do Carlos Jordi, que ele mandou uma notificação extrajudicial e me ameaçou de processo, caso eu não tirasse o vídeo do ar. No vídeo eu falava sobre uma relação muito interessante que existia entre um deputado estadual chamado Dr. Serginho, no Rio de Janeiro, que é o deputado que o Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro, apoiou no estado, e por coincidência da vida, porque a vida é cheia de coincidências, eu acredito nisso também, o pai do Carlos Jordi é assessor do Dr. Serginho. Eu não sei mais se ainda é agora, nesse momento que a gente está falando, porque eu parei de acompanhar essa situação do pai dele. Acontece essas coisas, né? Mas acontece, é normal, é é muito comum. Acontece. É que nem os amigos do Bolsonaro, que do nada aparece lá na secretaria, o primo do Carluxo, o primo do primo, o irmão. É a E aí troca de... Carluxo, Carlito, tem alguma? Não, nada a ver. Eu tava nessa Nada dúvida a ver. também, mano, antes de você chegar. É Carlito e Carlixo, que é o de lá. Você tá é confundindo. isso. Mas é brincadeiras à parte. E onde é que entra o problema do assédio jurídico? O assédio processual, como a gente costuma falar dentro do direito, né? Onde é que está o grande problema aí? O Silas Malafaia, o Carlos Jordi, o ex-senador que me processou lá, o Brasil Paralelo, o Augusto Nunes, eles sabem que não existe conduta criminosa por parte nossa. Só que onde é que entra a questão do assédio processual?
todo processo desse, em especial quando vai para a vala criminal, como aconteceu comigo no caso do Malafaia, gera um custo. Então imagina eu receber 6 processos e ter de pagar 6 valores, 6 honorários diferentes ao meu advogado. Nossa. Por exemplo, hoje a OAB recomenda aí que o valor que cada advogado cobre é de no mínimo um salário mínimo. Pelo menos é o que alguns advogados falam. Imagina eu, por exemplo, sendo processado por 6 pessoas e tendo de pagar 6 salários mínimos a advogados. O que acontece se você não pagar? Para os advogados? Não, isso aí você Então, fica sem advogado. Existe, Tá, sim. Tem a Defensoria Pública. Tem a Defensoria Pública, mas qual que é o problema? A quantidade de processos. Né, que eles têm de lidar. Apesar do trabalho que a Defensoria Pública faz, que é fantástico, é um trabalho exaustivo de defender aqueles que não possam ser defendidos, por exemplo, a demanda é muito grande. Então, a OAB também, apesar de não falar publicamente sobre isso, nos bastidores a gente sabe que a OAB não gosta muito do tal trabalho pro bono. Publicamente ela fala que gosta, mas nos bastidores vários advogados, amigos meus, dizem que eles supostamente não gostam. Tanto que eu já comentei até em alguns vídeos que alguns colegas advogados me ajudariam de forma pro bono e eles pediram para eu não falar isso porque a OAB repreende eles quando isso acontece. E até meio complexo, porque a própria OAB tem a sua parte que cuida em especial dos direitos humanos e atende pessoas que não têm condição, por exemplo, de pagar por uma assessoria jurídica, por uma defesa. E aí o que acabou acontecendo? O Felipe Neto lançou um projeto alguns meses atrás chamado Cala a Boca Já Morreu. E que envolve aí uma parceria com os maiores escritórios de advocacia do Brasil para poder defender pessoas que, assim como eu, assim como o Clayson, Tem que ser caladas. fazem trabalhos de denúncia e tentam ser caladas. E eu dei a sorte de, no processo do Silas Malafaia, por exemplo, quem está me defendendo é o doutor Augusto de Arruda Botelho, junto com a Bruna, que é uma excelente advogada também, e o escritório dele. Inclusive, o Malafaia nem sabia, eu acredito, que eles estariam me defendendo. Quando chegou lá na audiência primária, ele queria um acordo. E o acordo dele sempre é que ele é um coitadinho, que para resolver é só apagar os vídeos e fazer um vídeo de 2 minutos enaltecendo as qualidades dele e admitindo que eu falhei. Sabe o que é interessante de tudo isso também, Felipe? Que alguns dos vídeos que ele alega lá que eu difamei a imagem dele, maculei a imagem do homem sacro, as postagens de alguns vídeos que eu comentei sumiram das redes sociais. Por exemplo, na Sexta-feira da Paixão, que é uma data especial para o cristão, seja ele católico ou protestante. Ou copto, né? Para deixar incluir todos também. Ele repostou aquele vídeo do Roberto Jefferson ensinando como é que você reagiria quando o cão tentasse entrar na igreja. Quem era o cão naquele momento? A Guarda Municipal de Juiz de Fora. Porque existia naquele momento um toque de recolher em algumas cidades de Minas Gerais. Teria uma restrição a qualquer tipo de aglomeração. É. E aí o Malafaia recomendou que alguns pastores não respeitassem algumas ordens, porque que é engraçado, a Constituição para eles, ela é subjetiva. Quando é interessante para eles, eles citam um artigo da Constituição. Quando eles vão lá no artigo 5º, por exemplo, da Constituição, que eles citam direto, é inviolável a liberdade de crença, de culto, mas esquece todo o resto. Esquece não, né? Eles ignoram. Não, sim, é conveniente. Todo o resto. Interpreta da maneira Mas deles. me explica uma coisa, vamos supor, se você não faz defesa em relação a tudo isso que ele falou, o que Eu sou condenado à revelia. A condenado a quê? A rebelião, É o que ele tá pedindo. O Se ele que ele tá pedir pedindo? dinheiro, nesse caso meu, ele tá pedindo uma reparação, né? Que isso deve ser estabelecido pelo juiz. E a exclusão dos vídeos e uma retratação pública. Ah, mas não tem nada financeiro. Tem financeiro também. Tem? Porque aí que tá. Dica minha. Diga aí. Dica minha. Porra, põe tudo no nome dos outros, cara. Então, mas ocultação de patrimônios, de Ah, bens, mas é isso aqui é entre publicamente, nós, como só. você tá falando. Isso né, aqui é querido? só entre nós. Não é público, tá? Pergunta ao Nando Moura, que recentemente ele respondeu meu vídeo, onde eu falava sobre isso, né? Que ele falava, pode me processar. Alô, Nando Moura, eu tô em São Paulo, inclusive, viu? Aquela... Brigar eu não brigo, porque eu faço arte marcial, quem faz arte marcial não briga, luta. Se quiser marcar aí um rolinha no jiu-jitsu, a gente tá aqui. Sério mesmo? Pega o kimono emprestado. Quer cair na brincadeira com o Nando Moura? Vamos na minha Então, Sem perder a amizade? Sem perder a amizade. Depois de finalizar, talvez ele chore, mas enfim. E aí ele falava isso direto nos vídeos dele, né? Que Sobre pode me processar. Perdão, pode me processar. É tudo nome da minha mãe. Ou seja, ele tava fabricando as próprias contra ele. Ele assumiu o negócio. Não, eu tô falando brincando, né, pô? Até porque... Mas se você processar algum dia o Felipe e não tiver nada no nome dele, mesmo. olha o nome da mãe. Não, sou um fudido mesmo.
Pode ficar tranquilo. O que O eu Nando tenho tá também aqui. disse que é só um trabalhador Não, mas brasileiro. espera um É, o pouquinho, Nando só. ganhou dinheiro Mas o pra Nando ganhou muito caramba, dinheiro né, com o velho? YouTube. Claro que ele é o Curso, mestre YouTube, do capitalismo. É, fez até os mestres do capitalismo. Mestre do né? capitalismo. Não. Mas, meu, você tem tido muito, realmente, tanto problema assim com esse pessoal, Seis, meu? ele falou, só que ele falou Não, seis. não, mas problemas. assim,